você é formado e acho que tem doutorado até nessa questão do funcionamento das instituições, eu não tenho, mas vou dar aqui um chute, se estiver errado, você me corrige. Mas se nós vivemos nos Estados Unidos e vivemos aqui no Brasil numa república presidencialista e não numa república parlamentarista. Portanto, o principal objeto da manifestação democrática é a eleição do presidente da República. É nele, é o programa que ele apresenta para o país, é em torno da figura do presidente da República que está a principal figura do representante do povo. O que é que, a meu ver, é o Parlamento? O Parlamento, ele deve fiscalizar a atuação do Executivo, mas não sabotá-lo, porque senão ele está atingindo a democracia na sua representatividade, está usando uma representatividade que está abaixo da representatividade do presidente da eleição presidencial para sabotar aquilo que o conjunto dos brasileiros decidiram. E, por fim, se o judiciário é usado por minorias parlamentares que não conseguiram impor a sua agenda, não conseguiram fazer triunfar a sua agenda, e essas minorias usam o judiciário para impor a sua agenda ao país, trancando a decisão presidencial continuamente e sistematicamente, nós temos uma anomia na democracia. Porque nós temos exatamente o judiciário mandando o executivo, o legislativo sabotando o executivo, e você tem digamos, o representante máximo do que seria a representação democrática cortado na sua representatividade. E, portanto, o povo propriamente está sendo sabotado pelas famosas instituições. Perfeito. A minha especialização é em governo americano pela Harvard Kennedy School. O governo americano ele e acaba sendo muito simbólico, porque o governo americano serviu, a República Americana, ela serviu como modelo para todas as repúblicas modernas, né? Inclusive para a brasileira na sua fundação, uma cópia mambembe, na verdade, e aí os monarquistas têm bastante para falar sobre esse assunto, mas a inspiração é sempre na República Americana. E aí, a curiosidade é que no modelo americano de república, os pais fundadores americanos, eles não viam no executivo a representação maior do povo, eles viam no parlamento. O executivo sempre teve poderes muito limitados de execução, mas cabe a ele, sim, os poderes de execução. A grande casa do povo, e é uma pena que o brasileiro não consiga ver assim, e o sistema, obviamente, o sistema de voto em lista mista e tudo mais, o sistema brasileiro é um sistema muito ruim de representação, né? Então o brasileiro ele tem muita dificuldade, é muito diferente do sistema distrital puro aqui americano, onde o seu representante, e o nome é aqui representante, né? O congressman, é o representante do povo. Ele é teu vizinho, ele mora no teu distrito. A minha representante aqui, ela mora literalmente, usando o termo correto, literalmente a 5 casas de mim, na minha rua. Então, eu bato na porta dela para fazer, e ela é uma democrata horrorosa, anti-Trump, e é engraçado que eu bato na casa dela todo ano, no Halloween, vestido de Donald Trump, fazer trick or treat. Fantasiado de Donald Trump com as minhas filhas. Trick or treat é aquela brincadeira que você bate nas portas, todo mundo faz aqui nos Estados Unidos, doce ou travessura e tal, e as pessoas te dão doce, eu faço sempre com as minhas filhas, vou na casa da Debbie Wasserman Schultz, vestido de Donald Trump. Mas ela está muito próxima. Eu consigo bater na porta da casa dela e reclamar. O sistema brasileiro não dá clareza de quem são seus representantes. Muita gente que não recebeu o voto entra. É uma questão muito de fortalecimento do partido. Mas é uma pena, talvez seja a raiz de todos os problemas no Brasil, é uma pena que a gente não enxergue no nosso parlamento representatividade. Então a gente só consegue enxergar no sistema brasileiro representatividade no executivo. Isso é muito triste. Isso é muito triste.
Mas, Paulo, há aqui uma diferença, né? Porque a própria eleição do presidente americano é diferente daqui, não é? Tem a questão das primárias nos partidos, que já é uma grande representatividade democrática, etc. Isso não existe aqui. E, efetivamente, aqui o candidato a presidente se apresenta com uma agenda para o país. E essa agenda tem que ser respeitada, porque se foi a população toda que o escolheu por essa agenda. Você vê o seguinte: o Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, está sabotando toda a agenda do Bolsonaro, todas as medidas provisórias do Bolsonaro, todas caíram. Por quê? Porque ele deixa cair para favorecer exatamente os opositores. Bom, mas afinal de contas, em que agenda é que o povo brasileiro votou? Na do Rodrigo Maia, que está sabotando, ou na do... Eu compreendo o que você disse, é que no fundo o Congresso é muito pouco representativo. E o sistema foi construído para isso. O sistema da República ele foi construído para não funcionar. As pessoas têm a impressão de que a República foi feita para funcionar. Ela não foi feita. A República é um sistema de governo feito para não funcionar. E aqui acontece também. A Nancy Pelosi com, acho que 20 mil votos, sei lá, não sei quantos votos a Nancy Pelosi tem, mas menos do que os, sei lá, 60 do Rodrigo Maia, ou 57, não sei quantos votos o Rodrigo Maia teve mais de cabeça, mas a Nancy Pelosi teve menos votos do que o Rodrigo Maia e impediu, aqui a eleição é de 2 em 2 anos, é um outro importante mecanismo de manter o povo sempre no controle. A Nancy Pelosi barrou todas as reformas do Donald Trump no segunda metade do mandato. E ainda abriu um processo de impeachment ilegítimo contra ele. Isso é da República. É chato, mas é como é. A República ela é feita para não funcionar. Ela é feita para não funcionar porque a República o objetivo dos pais fundadores aqui, quando criaram a República aqui, foi criar um sistema de governo emperrado para não avançar em todas as liberdades do cidadão. Então, se você me perguntar, sim, eu acho legítimo que o Rodrigo Maia, com os seus 60 e poucos votos, ele não é verdade, porque na verdade ele foi eleito pelos seus pares, que têm o voto da população, barre a agenda do Bolsonaro. O que eu acho é que a população precisa deixar clara para ele qual vai ser o custo político para ele continuar fazendo isso. Não só para ele, porque para ele só precisa de poucos votos para chegar lá, mas para todos os que colocaram ele na presidência. Então, onde é que tem que estar a pressão popular? Tem que estar na próxima eleição para a presidência da Câmara. Tem que estar. Relembrem, o Rodrigo Maia foi eleito, inclusive, se não com apoio, com a leniência do governo. Tá? Se não com apoio, com a leniência do governo. Então, lamento, a República funciona assim. O Rodrigo Maia é um sujeito muito, muito esperto, muito ardiloso, no sentido correto da palavra. Se ele perceber que ele está sem base junto aos colegas, ele muda. Ele muda. É claro que ele muda. Mas eu sempre lamento dizer isso, que é uma posição impopular na direita brasileira. As pessoas sempre falam, mas nos Estados Unidos é diferente. Eu falo, não, eu entendo, mas o brasileiro precisa ter um pouquinho, a não ser que você seja monarquista, e não tem nada de errado em ser, eu sei que acho que talvez os dois sejam. Se você quer viver no sistema atual, você tem que ter um pouco de amor pela República e pelo funcionamento da República do jeito que ela é, com as imperfeições que ela tem. Entende? Aliás, essa eleição a cada 2 anos realmente é uma das coisas que ajudaria muito, né? A um balanço dessa... E Senado com 6 anos. E Senado com 6 anos está ótimo. 8 anos é tempo demais, 2 anos. Esses caras têm que estar de pires na mão atrás da gente sempre. Sempre. E distrital, não é distrital misto, não. Voto distrital puro. Com todos os problemas do voto distrital. Mas o voto distrital tem esse. Claro que tem problema. Isso é um sistema imperfeito, é um sistema dos homens, não é um sistema divino. Claro. Claro, mas esses caras têm que estar com o pires da mão batendo na tua porta, você tem que conhecer. Se você não conhece ele, você conhece o vizinho dele, o amigo, você tem sempre um cara que conhece. Agora, eu não sei, eu por um acaso conheço pessoalmente, porque
o deputado federal para quem eu votei no Rio. Mas a maioria das pessoas não conhecem os deputados federais, não tem acesso a ele. Aqui você manda sempre uma carta para o seu congressista, entendeu? Essa coisa dos Estados Unidos, esse princípio de que as pessoas vivem em comunidades, e isso é muito importante. A democracia é a república, porque os Estados Unidos não foram fundados para serem uma democracia, e sim uma república. Isso só funciona se tiver isso. E isso não é populismo. Isso não é populismo. Por isso que quando eu vejo alguém falar, isso é populismo, isso não é populismo, isso é república, pô. Isso é república. O povo cobrar dos seus representantes uma atitude e os representantes agirem de acordo com a vontade popular, pelo menos num certo sentido, pelo menos na direção, não é porque o povo não dita tudo, né? Porque às vezes o povo está equivocado, para isso que existe parlamento. Mas pelo menos na direção do anseio popular, isso é democracia, pô. Isso é democracia representativa. Perfeitamente. Só queria deixar claro, né? Claro, você falou que talvez nós os dois sejamos republicanos, monarquistas. Aqui, ó. Eu tenho aqui atrás também. Eu tenho o maior carinho pelo período monarquista brasileiro. Apesar de eu ser um republicano convicto, eu tenho o maior carinho pelo. Não gosto da forma como a República Brasileira foi implementada. Tenho o maior carinho pelo período republicano, Dom Pedro II, todos os pais fundadores, melhor período intelectual da história do Brasil, sem dúvida nenhuma. Perfeitamente. Bom, se você puder, quer comentar mais alguma coisa? Posso? Não. Perfeito. Então vamos lá, vamos seguindo a pauta aqui. Tem aqui a nossa. Opa, deixa eu só acertar aqui a minha câmera. Aí. Que Deus abençoe o Brasil e saia da ignorância. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância.